Olá pessoal, bem-vindos. Vamos ao episódio 14 da série Kirli Sepet. Yah vos fala, não mintam para mim, ninguém pode ficar com o que é meu. Hayriye fala, irmão, não roubamos nada, nós acabamos de encontrar. Yah vos leva as duas e o Demir. Songu olha pela janela e fala, não consigo ver nada, se acontecer algo não poderei suportar. Nergis pergunta para Feiais, porque ele olha para a janela, ele arruma uma desculpa. A campainha toca é Songu. Songu começa a repetir o nome da Hayriye. Feiais fala para Nergis, Hayriye está com problemas. Ela não quer que todos saibam. Nergis pergunta, o que a Hayriye poderia estar escondendo de mim e compartilhando com você? Feiais. Ele fala que deu alguns conselhos referente ao dinheiro. Nergis começa a rir e fala, você. Quando olho para essa casa penso, você seria adequado para isso. Ele responde, posso ser assim Nergis, um tonto, porque confio nas pessoas e não no dinheiro. Não me dei conta que a mãe dos meus filhos me deixaria assim. Ele fecha a porta, e Songu fala, cadê a Hayriye? Ele pergunta, como assim, cadê? Ela responde, não está no jardim. Feiais fala, não é possível que vieram e levaram elas em 2 minutos. Ele tenta falar com Hayriye, mas diz que o celular dela está descarregado. Ele pergunta para Songu, quantos diamantes eram? Ela, por que está me perguntando isso agora? Ele responde, Songu, é importante saber quanto dinheiro eles estão buscando. Você pegou um, ela fala. E não devia ter pego. Ele fala, quantos diamantes são? Songu responde, não sei o número exato. Ele fala, como você não sabe? Ele diz, quantos são? 1, 2 ou 3? Songu responde mais. Ele diz 5, ela fala, não, um pouco mais. Ele diz, Songu, você tem certeza que só vendeu um? E levou todo aquele dinheiro no restaurante. Ele continua perguntando, e quando percebe que são vários ele quase infarta. Feiais fala, o mundo se foi, eu gostaria que fosse diferente. Songu diz que. Ele responde, esses caras vão nos matar Songu. Vão matar a todos nós. Ela fala, não diga isso. Feiais responde, roubamos muito dinheiro. Não será o suficiente nos matar, vão nos ressuscitar. E nos matar novamente Songu. Songu vai até a casa do Murat procurar Medine. A mãe dele diz que Medine saiu para tirar o lixo e não voltou. Que já ligou mas ela não atende. A mulher pergunta, por que estão procurando essa garota? Ela fez algo. Songu se desespera e fala Senhor Feiais, por favor encontre esses homens e devolva as pedras. As garotas não têm culpa de nada. Feiais tenta disfarçar na frente da mãe do Murat. E pede que a mulher feche a porta. Nergis sai em busca do Feiais, e vê o desespero da Songu. E Feiais falando que não pode fazer nada porque eles são da máfia. Ele diz, Nergis você ainda não foi. Ela responde, eu disse que não vou sair daqui até saber o que você está fazendo. Ele diz, vamos para casa. Nergis responde, Feiais, porque ela está chorando. O que está acontecendo? Songu fala, Hayriye e a Medine foram sequestradas pela máfia senhora Nergis, por favor diga para o senhor Feiais que encontre as minhas irmãs. O mafioso chega em casa e outra mulher o recebe. Ele diz que tem convidados e pede que ela fique na casa de hóspedes. Hayriye tenta acalmar Medine. Demir fala, o que você está fazendo? Não vamos sair daqui. Hayriye pede que ele fique quieto se não tiver uma solução. Ele fala que só existe um jeito de sair. Hayriye pergunta qual. Ele diz, entregamos a irmã Songu. Hayriye fala, do que você está falando? Demir diz, ela é a culpada. Demir fala, se tem alguém que precisa ser sacrificada que seja ela. Hayriye fala, não diga o nome da minha irmã. Você vai esquecer isso. Ninguém vai falar o nome dela. Ou eu te farei em pedaços na frente desses homens. Ele diz, estou falando algo errado, mas também. Aconteça o que acontecer não é culpa da Songu. Songu fala, tudo é minha culpa. Eu devia ter imaginado que dos negócios do Yumais, só poderia sair isso. Nergis pergunta, vocês viram esses homens? Songu responde que não, que o Demir veio avisar. Que eles tinham armas que atiraram no amigo dele. Nergis fala, o que faremos? Temos que ir na polícia. Feiais fala, que polícia Nergis? Vamos dizer encontramos umas pedras vendemos um pouco, mas, os donos são mafiosos e agora estão nos perseguindo. Nergis fala, tá bom, talvez nos levem para a prisão, mas pelo menos não morreremos. Feiais fala, Nergis você sabe de quanto dinheiro estamos falando. Songu diz que entrega as pedras, nesse momento o telefone toca. Feiais fala que é Yasemin. Ele diz, será que ela soube o que aconteceu e está preocupada? Nergis diz,
Você viu como ela estava preocupada ontem à noite. Feiais fala, como você sabe? Nergis responde, fiquei sabendo. Songul diz, a senhora Kanan falou. A mulher não sai de casa, mas é como o noticiário. Yasemin pede desculpas para Feiais pelo que aconteceu à noite. Que se ela soubesse que ele estaria lá não teria ido. Ele pergunta quem é aquele homem. Ela responde que é o ex-noivo dela. Que ela não tinha para onde ir, chamou ele e ele cuidou dela. Afinal, ela nunca deixou de gostar dele. Feiais pergunta que tipo de pessoa ela é, que faz 2 dias ela dizia que o amava, e agora que o dinheiro acabou. Ela tenta falar, mas Feiais interrompe e pede que ela não ligue mais, e joga o telefone no chão. Nergis pergunta o que ela disse. Feiais fala que ela voltou para o ex-noivo. Nergis diz, ela sempre falou dele, mas nunca nos apresentou, pensei que fosse mentira. Então ele existe. Feiais fala, existe. Yavuz prepara uma mesa. E diz, pensei que tivessem com fome, não combina comigo deixar os meus convidados com fome. Demir tenta explicar a situação, mas Yavuz fala, para ele ficar quieto e não voltar a falar sem a permissão dele. Yavuz fala que considera um insulto oferecer aquela mesa e eles não comerem. Hayriye pede que Medine coma. Ela está tão assustada. Nesse momento, a cena mostra Yavuz pedindo para o mordomo colocar veneno na comida, mas não muito, porque ele precisa conversar com eles. Pede que coloque o suficiente para fazer efeito aos poucos. A imagem volta e Yavuz pergunta como está. Hayriye elogia. Ele fala que estão em um lugar que mesmo que alguém queira encontrar seus corpos para rezar não vão achar. Mas se eles falarem para quem trabalham, poderão voltar do mesmo jeito que chegaram. Hayriye fala, não somos o que você está pensando. Somos muito ingênuas. Sou tão ingênua que me deixei enganar por esse aqui. Olha para Medine, é mais ingênua que eu. Sabe o que fiz? Dei para ele todo o dinheiro que ganhei como espiã da senhora Nergis. Yavuz fala, o que você disse, espiã? Nergis fala que está frio e pergunta quando vão ligar a energia. Feiais fala que Hayriye pagou a conta e logo devem ligar. Os dois começam a discutir. Songul grita, já chega. Já chega. Nergis pergunta, o que aconteceu? Songul fala, vocês não param de falar da Yasemin da energia. A senhora falou que tinha um plano. Qual é o plano? Elas são minhas irmãs, eu não consigo respirar. Eu te suplico, me ajuda. Eu vou na polícia. Nergis fala, Songul não. O que Feiais falou, eles te matariam. Espera um minuto. Ela continua. Você falou que pegou só uma pedra. Aonde estão as outras? Songul diz que escondeu. Nergis pergunta se as garotas sabem aonde está. Songul fala que não contou para elas. Nergis continua. Então eles não farão nada com Hayriye até descobrir aonde estão as pedras. Songul fala, então não farão nada. Nergis responde, não, existe muito dinheiro envolvido. Hayriye fala que a esposa do chefe pediu que ela espionasse ele. Yavuz diz, quando você falou espiã, pensei que fosse um dos meus inimigos que tivesse feito essa armadilha. Hayriye fala não somos assim. Quero dizer, nosso caso é só de intriga de mulheres. Alguém está atrás das cortinas, o marido de alguém é inútil. Alguém que foi pego e assim sucessivamente. Yavuz fala, é a primeira vez que vejo uma espiã assim, mas não está claro quem está nas mãos de quem. Hayriye fala, mas isso não vem ao caso. Isso é um dia normal na minha vida. Yavuz pede que ela continue. Ela fala, na casa da Medine ela encontrou a esposa do chefe enganando o marido. Ele olha para Medine e pergunta se ela também é espiã. Medine está com tanto medo que não consegue falar. Hayriye pede que ele entenda ela que normalmente ela não é assim, mas que Medine é muito esperta. Ela foi a primeira pessoa que disse, para não confiar em Kimeti. Yavuz pergunta quem é Kimeti. Hayriye olha para Demir e fala, eles me enganaram juntos, depois roubaram todo o meu dinheiro. O primeiro demônio que vi na minha vida foi a senhora Aylin e o segundo Kimeti. Yavuz fala para, tá bom, você está pulando de um lugar pro outro. Está misturando tudo, até a minha cabeça está em chamas. Ela continua, ele manda ela parar, e diz, você só vai responder o que eu perguntar, nem uma palavra mais. Yavuz fala, quanto tempo você ficou com este tipo para dar o seu dinheiro e cartões de crédito? Hayriye fala 2. Yavuz começa a rir e sai à mesa, ele fala, há muito tempo eu não ria assim. Nergis vai com Songul e Feiais pedir as imagens das câmeras para tentar descobrir algo. Yasemin liga para Yavuz e diz que vai resolver a questão do divórcio, que falou com o advogado e por causa da situação do Feiais pode ser que demore um pouco.
Ele pergunta aonde ela está. Ela diz que está indo para a casa do Feiais buscar as coisas dela. Ele diz que não, que ele vai resolver com Feiais e se ele causar problemas, ela estará divorciada depois da morte do Feiais. Ela pede que ele deixe ela resolver. Ele diz que tudo bem, mas que se ele for grosseiro por causa da última noite, ele vai mandar os homens dele. Yasemin fala que tudo bem, que ficará no carro esperando até eles chegarem. Ele fala tá bom, estou enviando os rapazes. Yavuz volta para a mesa e fala, aonde paramos? Hayriye diz, posso falar? Ele diz já me lembrei. Você ficou com ele por 2 dias e perdeu o seu dinheiro. Por quê? Você pode se dar ao luxo de perder toda a sua poupança. É uma idiota. Hayriye fala, não sou idiota, senhor Yavuz. Fui ingênua, pensei que era inteligente. Mas me apaixonei por ele. E a gente não pode adivinhar, senhor Yavuz, quem vai te enganar, quem vai te trair, ou roubar todo o seu dinheiro. Eu não pensei nisso. Yavuz olha para Demir e manda ele ficar em pé. Ele levanta e fala, sim senhor Yavuz. Yavuz fala, que classe de homem é você? Até os ladrões têm bons modos. Os verdadeiros homens não são assim. Demir fala, não pude me explicar. Você disse para não falar. Demir continua. Hayriye tem razão, o plano foi todo como ela disse. Mas, depois que eu a conheci, já não havia mais nenhum plano. Realmente me apaixonei por ela. Além do mais, não peguei seu dinheiro. Eu não pedi que me desse o seu dinheiro. Hayriye fala, isso é verdade. Eu que dei o dinheiro, dei tudo o que tinha. Mas como te falei, meu namorado estava com problemas. Disse que tinha homens perigosos perseguindo ele. Tive medo por ele e dei todo o dinheiro que tinha. Gente, agora Yavuz está parecendo um terapeuta. Queria que ele se sentisse seguro. Mas, claro, me colocou em uma situação estúpida. Nesse momento Yavuz levanta da cadeira e diz, então era isso que você estava fazendo. Demir fala, eu me apaixonei por ela. Tá bom, pegamos um pouco do seu dinheiro. Yavuz dá um tapa na cara do Demir. Ele continua, mas tratei de devolver. Yavuz dá outro tapa em Demir. Hayriye levanta e fala, não faça isso senhor Yavuz. Eu já dei o que ele precisava. Tá bom, já é o suficiente. Me senti como um pai, quando bati em seu filho, falou Hayriye. Yavuz manda ela sentar, e manda que tirem Demir da mesa. Medine faz sinal para Hayriye. Yavuz pergunta o que elas estão fazendo. Hayriye fala que ela precisa ir ao banheiro, que pediu para o segurança. Mas ele não deixou. Medine diz que não pode segurar. Yavuz fala, me responda o que eu quero e deixo você ir. Ela fala tá bom, pergunte o que quiser, que vou responder. Yavuz pergunta, como conseguiu as minhas pedras? Ela responde, encontramos. Ele fala, aonde encontraram? Ela responde, no urso. Ele diz, qual? Medine fala, encontramos em um urso de brinquedos. Tá bom, posso ir ao banheiro agora. A criança fala para Ilkigu que o urso dela tinha um segredo do pai dela. Ilkigu mexe no urso e diz que não tem nada ali. Ela responde que Songu descobriu o segredo deles e tirou. O segurança fala para Feiais que não pode entregar as imagens. Mas Songu convence o homem. Eles conseguem ver as imagens. Feiais fala, eu já vi esse homem. De repente ele fala, ele estava com a Yasemin, foi ele quem me bateu. Nerges diz, o tal do Yavuz, ele diz sim é ele. Nesse momento Yasemin chega pedindo para abrir o portão. Feiais não deixa abrir o portão e todos correm para Yasemin. Songu fala, senhora Yasemin, foi Deus que te mandou. Nerges diz, Yavuz sequestrou a Medine e a Hayriye. Songu diz, mas eu não sabia que as pedras era dele. Yasemin fala, vocês são as 3 mulheres. Murat chega em casa e sua mãe mostra a câmera. Ele pergunta onde ela encontrou. Ela fala que Medine achou limpando a casa. Ele pergunta onde está Medine. Ela fala, ela saiu para levar o lixo e não voltou. Ele pergunta, como não voltou? Ela diz, não sei filho. Até seu vizinho veio perguntar dela. Ela não está com eles. Murat fala, Medine não iria a lugar nenhum sem me avisar. Sua mãe diz, se foi filho. Essa garota está aproveitando da sua boa vontade. Mas ninguém me escuta. Murat olha a câmera e fala, quem poderia colocar uma câmera escondida em nossa casa? Senhora Gunner diz, a amiga da Medine que fala muito. Disse que foi Aileen. Mas, eu não sei. Aileen pede que um homem faça a montagem dos vídeos que ela gravou. Ela fala que quer tudo pronto depois do divórcio. Que pretende deixar Murat enterrado com essa gravação. Quando ela vai olhar as outras imagens no celular, ela percebe que Murat encontrou a câmera e descobriu tudo.
Yavuz fala, então vocês encontraram em um urso de brinquedo enquanto levavam o lixo e só tinha uma pedra. Hayrie fala sim. Ele diz, e claro que vocês não conhecem a terceira mulher que eu vi nas imagens. Hayrie fala sim. Ele pergunta, você conheceu quando encontrou o urso pela primeira vez? Logo dividiram o dinheiro e ela se foi. Isso é certo. Hayrie fala sim. Yavuz diz, você espera que eu acredite nessa história. Ele pede a sobremesa e diz, vamos falar de forma doce. Em primeiro lugar, muito obrigada por compartilhar comigo esta mesa. Hayrie fala, nós que agradecemos Senhor Yavuz. Ele diz, falta 2 horas e meia. Ela pergunta para quê? Ele responde, para vocês darem um último suspiro. Ele fala, seu estômago começará a sangrar em 2 horas. E o dia vai escurecer em aproximadamente meia hora. Então, depois que o sol se pôr, o veneno que há em você vai pouco a pouco tomar conta do seu corpo. Depois, não haverá como desfazer. Eu não avisei, sinto muito. Tudo estava delicioso. Até a sobremesa, tudo que vocês comeram tinha veneno. E a pior parte, é que não vão conseguir o antídoto. E vai piorar a cada 10 minutos. Primeiro vai começar a suar frio. Depois as cólicas vai começar no seu estômago. E seu corpo irá adormecer. Não vai poder levantar os braços. E seus músculos ficarão rígidos. E ficará paralisada. E em pouco tempo seu cérebro te deixará. Mas a boa notícia é que vão poder ver uma morte da outra. E depois seu coração batendo devagar e com tanto medo vai parar. Ele olha para Medina e fala, agora você pode ir ao banheiro. Yasemin diz que a colaboração da Nergis e do Feiais, que se Yavuz souber, vai matar todos. Songu pede que ela ajude. Yasemin diz que não pode fazer nada. Nergis pede que ela ajude, que em alguns minutos eles pode fazer mal para Hayrie, que pelo menos diga onde ele está, assim elas podem explicar o que aconteceu. Songu diz que vai devolver as pedras. Yasemin fala, vocês não entendem, se eu fizer isso, ele não vai acreditar que eu não estou envolvida nisso. E então ele enterrará vocês todos junto comigo. Feiais fala, porque temos que morrer. Yasemin diz, vocês roubaram os diamantes que valem milhões. Depois ele descobriu que 3 mulheres estavam com eles. Como vou explicar que uma delas trabalha na casa do meu ex-marido, e as outras no mesmo condomínio? Ele vai achar que foi tudo um plano. Vocês sabem o que ele fez com o homem. Matou-o e jogou no esgoto. Songu fala, espera, foi o que a polícia disse quando eu abri a porta. Que ele tinha caído em um esgoto. Feiais pergunta, você conhece esse homem? Songu diz sim, era meu marido. Nergis pede desculpa para Songu por não conseguir convencer Yasemin. Ela diz, não vamos agir como se tudo tivesse terminado. Nergis diz que provavelmente não aconteceu nada com elas. Songu fala, como não, já está quase escurecendo e ninguém apareceu. Nergis diz, isso é sinal que elas não disseram seu nome. Mas, é claro que eles vão descobrir que os diamantes estão com a Songu. Então até amanhã de manhã, eles estarão aqui. Por isso precisamos decidir o que fazer. Nergis fala, esses tipos não gostam de ser vistos. Por isso quando eles vierem te buscar vamos dizer que estamos transmitindo ao vivo pela internet. Yavuz fala que a comida começou a fazer efeito. Ele pergunta, tem algo que vocês queiram me dizer? Hayrie fala que já disse tudo. Ele pergunta, por que são tão difíceis, vale a pena. Quero um nome, uma direção. Me falem quem é a terceira mulher e eu entrego o antídoto. Elas respondem, não sabemos de nada. Ele diz, essa mulher é mais importante que a vida de vocês. Eles trazem o Demir. Yavuz fala, por que você está suando tanto? Ele responde, irmão, meu estômago dói. Yavuz diz, vocês foram envenenados. E até que me digam quem é a terceira mulher não posso fazer nada, mas, elas não falam. Demir pergunta, e se dissermos? O que vai fazer se já estamos envenenados? Yavuz mostra o antídoto. Demir fala, irmão, elas sempre estão juntas. Hayrie diz, não faça não. Mas Demir fala, é a irmã Songu. Se é isso que você estava buscando. Hayrie diz, Demir, você não é um homem. Ele responde, e o que importa se eu sou um homem ou não? Ela fala, que tipo de pessoa você é? Ele responde, uma pessoa que ama viver. Porque morreremos para salvar a Songu. Está louca. Hayrie fala, maldito seja Demir. Que Deus te amaldiçoe. Vou te esperar do outro lado. Yavuz fala, tá bom, já chega. Aonde está a Songu? Demir fala, sabe a casa aonde nos encontrou. Vá até aquele lugar, ela trabalha ali. Yavuz levanta rapidamente. Demir fala, irmão, você não vai me dar o antídoto. Yavuz responde,
Vou ver se o que você falou é verdade. Demir diz, irmão, as meninas não sabem aonde estão as pedras. Song-gu guardou, mas não disse para elas. Ele pergunta se é verdade. Elas não respondem. Ele diz que já teve a resposta. Demir continua. Você não vai me dar o antídoto. Disse tudo o que você queria. Yavuz fala, quando eu voltar te dou o antídoto. Murat liga para o advogado, que leva a polícia para retirar as câmeras. Murat fala, não podia imaginar que a Aileen chegasse tão longe. O advogado fala, eu sei. É uma situação preocupante. Mas se pudermos provar que a senhora Aileen colocou as câmeras escondidas, segundo o Código Penal ela cometeu um delito, invadindo sua privacidade. Murat fala então, quer dizer que podemos usar isso para recuperar a minha filha. O advogado responde sim, se pudermos provar que foi ela. Então nossas mãos estarão fortalecidas. Nenhum juiz vai confiar em uma mãe que faz tal coisa. Murat fala, vamos deixar que ela caia em sua própria armadilha. A mãe do Murat fala, filho, como vamos saber se foi a Aileen quem colocou? Murat responde, quem mais faria isso? Sua mãe fala, talvez tenha sido outra pessoa. Depois que descobrimos isso, a outra sumiu e até agora não voltou. Ela fala, filho, porque a Aileen faria algo assim. Murat responde, mãe, você não conhece a Aileen, ela deve ter um plano. Sua mãe fala, porque você não acredita que pode ter sido a outra. Está há horas desaparecida. Talvez tenha sido ela. Murat fica nervoso e fala, Medine não faria isso. Você não disse que foi ela quem encontrou. Sua mãe fala, só achei que fosse, porque faz muito tempo que está desaparecida. Murat diz, deve ter acontecido algo. Medine nunca faria isso sem me avisar. Nergis fala para Feiaz que já ligou para a empresa e vão chegar logo para instalar as câmeras. Ela pede que ele tenha cuidado e sai. Ele chama ela de volta e fala, Nergis, eu sei que fiz muito mal para você nessa vida. Te machuquei muito e talvez eu esteja pagando por isso. Então Nergis, hoje eu peço que você me perdoe, eu sinto muito. Os dois se abraçam. Murat chega e pergunta por Medine, eles dizem que Medine está com a Hayriye, mas que eles não sabem onde. Murat vai até a casa da senhora Kanan. Song-gu pergunta por que ele está lá. Ele diz que foi perguntar por Medine. Ele fala, ela saiu para tirar o lixo e não voltou. Tenho medo que seu irmão possa ter feito algo. Você sabe de alguma coisa. Song-gu começa a chorar e abraça Murat. Ele fala, a senhora está bem. Song-gu solta ele e pede desculpa. Diz que ficou emocionada. Ele pergunta sobre Medine. Ela fala que Medine e Hayriye saíram juntas e que se tiver alguma notícia avisa ele. Hayriye fala, Medine, se eu sobreviver me lembra de matar o Demir. Eles colocam Demir perto delas. E Hayriye fala, Demir, vou te matar. Ele diz, Hayriye, para já estamos morrendo. Ela fala, vou te matar antes do veneno. Ele responde, chega. Eles voltaram a me bater. Yavuz chega na casa da senhora Kanan. Song-gu se surpreende. Ele fala, senhora Song-gu, finalmente nos conhecemos. Gente, até spray de pimenta cai da mão dela. Ela fala, eu sabia que você vinha, eu estava te esperando. Ele pergunta, como você sabia? Song-gu puxa a porta e fala, eu tenho as pedras, não roubei, vou te devolver. Só peguei uma, mas posso trabalhar para você o resto da minha vida para pagar. Ele fala, eu tenho cara de quem divide diamantes. Me entregue as pedras. Song-gu fala, as pedras não estão aqui, eu escondi em outro lugar, mas primeiro preciso saber como estão as garotas. Do contrário, não vou dizer aonde escondi as pedras. Ele fala, está me ameaçando. Saia, ele empurra a porta e entra. Song-gu grita, senhora Kanan, corre. Ela corre e chama a polícia. Nesse momento um dos homens golpeia a senhora Kanan e Song-gu se desespera, dizendo que vai com eles, mas precisa ver como ela está. Ela puxa o braço e acaba caindo da escada, desacordada. Yavuz fica furioso e fala, eu não disse que não era para matar ninguém até que eu tenha os diamantes, preciso dela viva. O homem fala que ela está viva mas sangrando muito. Yavuz pede que chame o médico e leve ela para o hospital. No hospital, Yavuz fala que Song-gu tem que viver, em um tom de ameaça para o médico. Medine e Hayriye se sentem muito mal. Medine fala que elas deviam se despedir. Medine diz, obrigada. Hayriye pergunta por quê. Ela responde, você sempre esteve ao meu lado, nunca me deixou nos momentos difíceis. Eu gostaria de ser sua irmã.